Minhas alunas, meus alunos, amigas e amigos da Experiência, tudo bem com vocês? Professor Gustavo Reis aqui mais uma vez na área para nós conversarmos ao vivo sobre algum assunto relevante e conectado com o mundo da pandemia, conectado com essa pandemia maluca de Covid-19, obra e arte do novo coronavírus e que deixou as rotinas de todo mundo tremendamente alteradas. Todo mundo está sofrendo o impacto disso e, aliás, isso é uma das coisas importantes que os psicólogos têm comentado a respeito desse tema, de que você não pode achar que está sozinho e que suas dores, as dores e os desconfortos que você está sentindo agora são dores e desconforto que, por algum motivo, são maiores do que o resto da humanidade está experimentando nesse momento. Muito pelo contrário. Quero aproveitar e reconhecer aqui a responsabilidade por ter atrasado um pouquinho o início dessa live, mas faço questão de frisar que foi por obra e arte minha mesmo. Eu tenho 4 contas no Instagram de que eu participo, que eu acesso hoje em dia, contando com a conta da Experiência. E aí o que acabou acontecendo foi que eu, um pouco depois da hora marcada, mais especificamente às 6h05, às 6h05 eu entrei no ar, só que eu entrei no ar na conta errada. Triste, né? Lamentável. Entrei no ar na conta do Estude Matemática, que é o meu projeto pessoal. Agora sumiu aqui uma prancheta que eu estava usando. Deixa eu pegar essa prancheta que é importante. Tem algumas anotações que eu vou fazer questão de abordar hoje, tá? Com a minha convidada de honra. Antes da gente começar, por gentileza, eu gostaria de pedir um minutinho do tempo de vocês para poder comentar a respeito de alguns assuntos importantes. O primeiro deles, essas lives vêm acontecendo já há quase 2 semanas aqui no Instagram da Experiência, mas como vocês sabem, lives do Instagram permanecem no ar por 24 horas apenas e depois desaparecem, pois nós estamos gravando todas essas lives, reeditando as lives para o formato horizontal e publicando todas elas no canal da Experiência no YouTube, tá? Sempre, como eu falei a vocês, ou com um recorte de informação confiável, o caso das 2 lives que eu tive o prazer de fazer com o Dr. Fabiano Ramos, médico infectologista, nos últimos 2 sábados, ou então trazendo até vocês um recorte, um olhar diferente sobre a pandemia, tá? Foi o caso do Tedi, que conversou com o Bruno sobre as questões da música, foi o caso da conversa que eu mesmo tive com o Alf, falando de inteligência emocional. Quer dizer, tem muito conteúdo bacana disponível a qualquer momento no canal do YouTube na Experiência. E falando em conteúdo bacana, além dessa sequência de lives que continuam acontecendo todo dia ou quase, né, Ju? Acho que é quase todo dia tem uma live acontecendo por aqui. Eu quero também registrar que o curso online da Ruth Manos, em parceria com a Experiência, está com 50% de desconto nessa temporada. Você pode então aproveitar para fortalecer a sua escrita criativa, você pode aproveitar para desenvolver essa competência tão importante, especialmente em um mundo em que cada vez mais as pessoas usam sistemas de mensagens instantâneas e usam também o e-mail, né? O e-mail que é um herói da resistência, de fato, ao longo de todos esses anos. É só procurar no feed da Experiência os posts sobre isso para que você capture o seu cupom de desconto e possa então se beneficiar dessa oportunidade de qualificação. E quero também aproveitar para registrar que vários clientes da Experiência, inclusive que têm acompanhado essas lives, já estão realizando a virada do presencial para o digital com rapidez, com qualidade. Se você quer se juntar a esse time, fale com a Experiência, mande direct e entre em contato pelo site experiência.com.br, como você achar melhor, tá bom? Muito bem, deixa eu aproveitar para imprimir uma folhinha aqui que eu não tinha impresso antes, mas agora estou tomando esse cuidado. Vamos ver então se a minha convidada de honra já está por aqui. Já estou vendo que está, vou chamar ela. A honra de conversar com essa figura rara, essa pessoa do bem que se chama Adriana Farhat. Falei certo esse sobrenome? Eu sempre fico na dúvida quando eu vou dizer esse sobrenome. Ó, a gente fala o original Farhat, mas aqui para falar mais rápido e fácil é Fará, tá ótimo também. Tá. Fará?
Tudo se abrasileira de um jeito ou de outro. É o que eu digo sempre, o brasileiro tem que ser estudado, né? Com certeza, com A certeza. gente, tudo bem contigo? Tudo bem, tudo ótimo. Tô Seja feliz. muito bem-vinda às lives da Experiência. É um prazer e uma honra. Fiquei muito feliz quando eu vi a escala e eu disse, cara, a Audrey vai conversar comigo, que coisa boa. Só que tudo indica que nós vamos precisar de umas 4 horas de live, mais ou menos, né? A julgar pelas nossas conversas preliminares. Mas, enfim, Adri, por favor, fique à vontade para se apresentar para as pessoas que ainda não tiveram o privilégio de te conhecer. Bom, queria primeiro agradecer pelo convite. Estou super animada para falar sobre um assunto que, para mim, é super importante. E, bom, Sabrina Fará, eu estou atualmente em carreira, então passando do mundo corporativo para projetos mais de forma autônoma. E isso aconteceu depois de um período sabático, né? Onde faz mais ou menos 1 ano e meio, daqui a pouco 1 ano e 8 meses, que eu fiz essa transição. E a ideia é que hoje é compartilhar essa experiência, porque eu acredito que quando a gente compartilha, a gente aprende. Então, a minha ideia de partir para o sabático foi muito nesse sentido, aprender e poder compartilhar mais coisas. Então, estou aqui super feliz de poder bater esse papo, principalmente com você, né, professor, que é uma pessoa que eu admiro tanto. Então, queria agradecer pelo seu tempo e também pelo convite da experiência. A admiração é recíproca, os confetes são recíprocos, mas genuínos, isso é o mais importante. Tá? E eu faço também questão de dizer que, nesse momento, eu estou, por alguns instantes, de cabeça baixa. Eu quero que as pessoas não interpretem isso como falta de interesse. Muito pelo contrário, eu estou prestando muita atenção em tudo que a Adri está dizendo. Mas é que eu estou cortando os teus cartões, Adri. Que eu esqueci de cortar. Entrei no Instagram errado, esqueci de cortar. Eu estou com a cabeça não sei onde. Mas, enfim, já vai melhorar. Tudo vai voltar ao normal, tudo vai dar certo. Temos mais de 50, assim disse o profeta. Temos mais de 50 pessoas nos assistindo nesse momento. Fica tranquila que 50 e 500 é tudo a mesma coisa. Está tudo em casa. Tá? Isso vamos deixar bem claro antes de mais nada. E eu queria aproveitar, então, para te pedir desde já um esclarecimento, porque eu sei que muita gente já ouviu falar, mas não tem muita ideia do que significa um período sabático, do que significa um ano sabático. Ninguém melhor que eu não conheço ninguém melhor que você para esclarecer. Muito legal. Bom, um período sabático, na definição da palavra, é como se você tirasse um tempo de descanso das suas tarefas profissionais, né? Então, em anos passadas, entre uma colheita e outra, você tinha um período de descanso na entre-safra, digamos assim, e trazendo para o nosso mundo hoje, né, com relação aos nossos serviços profissionais, geralmente, quando alguém fala que vai tirar um período sabático, é porque vai tirar uma licença, digamos assim, das suas atividades profissionais para estudar, para viajar, para se conhecer melhor, né? Então, é como se fosse uma pausa mesmo, né? Apelidada aí de um jeito bonito, que é o período sabático. Teve um livro, eu lembrei enquanto nós conversávamos hoje mais cedo, teve um livro muito famoso cuja autora escreveu enquanto vivia o seu período sabático, né? Que foi o Comer, Rezar e Amar. Eu imaginei que esse livro estivesse na sua cabeceira. Pode ser que eu esteja enganado, né? Pelo menos nos períodos preliminares, né? Serviu de fonte de inspiração de alguma forma? Olha, serviu primeiro como assim uma admiração, né? Você poder tirar esse período e fazer coisas que você gostaria de fazer que estão na sua lista, né? Geralmente também no sabático a gente tem aquela listinha que a gente fala de coisas que vai fazer antes de morrer, digamos assim, e o sabático ajuda a gente a ter coragem de fazer. Mas eu li antes, há bastante tempo. É claro que sempre fica, né? Principalmente depois do filme que a gente vê a Julia Roberts, então a gente se acha um pouco parecido com ela. Algumas coisas. Nada de errado nisso. Mas sempre é uma inspiração, né? Acho que quanto mais a gente vê exemplos que deram certo, eu acho que a gente consegue se inspirar para também fazer a nossa própria história, né? Então, com certeza, serviu de inspiração. Então, o que acontece? De novo, esclareço, o primeiro cartão já está aqui, Adriana Farhat, para você seguir no Instagram, tá bom? De novo, tome nota, não tome nota mental, tome nota na mão, certo? Nota mental não serve para nada. Sempre falo isso quando eu dou curso de gestão, né? De tempo e de prioridades. As pessoas dizem, não, fica tranquilo, já guardei na cabeça aqui.
Pode ficar tranquilo que eu vou lembrar dessa reunião, que eu vou lembrar, né, desse e-mail que eu tenho que e some. Em 5 minutos, ainda mais agora em que a gente está sendo bombardeado o tempo todo, e a nossa cache, né, a nossa memória de acesso rápido está constantemente substituindo informações por outras informações. Né? Então é muito importante, tá? Se você quiser saber mais a respeito da Adri, está aqui, Adriana Farhat. Se você quiser saber mais sobre o sabático, ela tem um Instagram para isso também, meus amigos. É uma mulher à frente do seu tempo. Por isso que eu falei para vocês que eu estava orgulhoso. Estou dando o último corte aqui, ó, o último corte com a minha tesourinha escolar, nem podia ser diferente, para poder mostrar, tá certo? Sabatique com 2 Bs e underline. É isso mesmo? É isso aí, Sabatique. É isso. E o que as pessoas vão encontrar ainda nesse preliminar? Conheça a Adriana Farhat. O que as pessoas vão encontrar lá no Sabatique? Então, esse canal, eu pensei em fazer... Ele nasceu até com uma amiga num outro projeto que a gente estava se organizando e, no fim, cada uma meio que teve uma ideia diferente e a gente resolveu ir por caminhos diferentes. E aí, eu usei o canal justamente para poder aproveitar e compartilhar um pouco mais de informação sobre o sabático. Então, estamos começando, né? Faz 2 meses que eu estou com esse canal. E a ideia é compartilhar, porque eu acho que, da mesma forma que eu busquei inspiração e fui tirar dúvidas tal, com outras pessoas que tinham feito algo parecido, eu também acho que eu posso ajudar alguém que esteja com dúvida ou queira compartilhar também a sua história. Então, esse é um canal focado para isso, assim como projetos que eu estou fazendo no sabático, porque esse sabático virou meio que um modo de vida agora, né? Então, depois de um tempo mais reclusa, estudando e pensando, acho que agora tem alguns frutos aí para poder colher e fazer projetos que estão nascendo. Então, o Sabatique também é um canal que me ajuda a compartilhar esses projetos. Falando em dúvidas, sempre é importante lembrar para quem nunca usou essa função. Serviço de utilidade pública agora, do professor Gustavo Reis, claro que eu tenho o meu card também, né? Tu acha que não? Você acha que eu não teria o meu card aqui, por acaso? Estou colocando esses cards todos aqui, tá, gente? Para vocês que, claro, se estão assistindo a essa live, já seguem a experiência, possam, por que não, me seguir, @professor Gustavo Reis. Possam seguir, voa meu cartão, vou ter que buscar lá na frente agora. Possam seguir também a Adriana Farhat, certo? Que está cheia de fãs já se manifestando aqui nos comentários. Daqui a pouco, momento comentários. É tipo, esta é a sua vida, sabe como é? Aquela fritura das tardes de domingo, se bem que todo dia é domingo, há quem argumente, né, a julgar pelo silêncio da rua. E também opa, não é esse, agora sim, e também o Sabatique, certo? @Sabatique para você saber. Se você tem o Sabatique para tirar dúvidas, saiba que você também pode tirar as suas dúvidas durante a live. Aqui embaixo, logo no campo de comentários, logo abaixo ali do rosto da Adri, ao lado do campo de comentários, você tem um ícone com um ponto de interrogação. Parece 2 cartinhas de baralho assim, a de cima com um ponto de interrogação. Se você der um tapa nesse ícone, você pode me mandar a sua pergunta e eu posso mostrar na tela. Aliás, antes mesmo de eu falar nisso, Adri, já chegou a primeira pergunta e eu faço questão de mostrar, porque eu acho que você vai gostar de responder. Tudo bem tirar um período sabático, diz R. Canabrava. Olha só, R. Canabrava durante o isolamento, né? Durante a quarentena é uma beleza. Mas pegar uns jobs de vez em quando continua sendo sabático? Muito boa essa pergunta. Essa pergunta é muito boa. E obrigada pela pergunta. E ela reflete muito o meu sentimento. Por quê? Até comentei acho que foi com você hoje cedo, assim, que o sabático também é rotulado, né? Então, quando a gente fala que vai sair num sabático, vai tirar um período sabático, as pessoas já se mentalizam com um mochilão nas costas, desbravando a Ásia, né? Então, basicamente, você fala sabático, alguém já vai falar sobre isso. Aliás, desculpa te interromper, abrindo um parênteses. Normalmente exatamente essa imagem. Tem que ser na Ásia, né? O rótulo é bem específico, né? E apesar de eu já conhecer alguns lugares na Ásia e querer voltar, se eu puder, o que eu acho do período sabático é que, no meu caso, foi um
uma desculpa, entre aspas, que eu acho que eu encontrei também para poder justificar essa parada. Então, respondendo à pergunta do Canabrava, eu entendo que o sabático, ele, para mim, foi um período de estudo, um período que eu combinei experiências, que eu combinei viagens também, né? Eu também viajei durante esse período, mas ele foi para mim um momento de transição de carreira, de refletir, de autoconhecimento. Então, acabou que durante o período sabático, logo depois de 3, 4 meses que eu já tinha saído, né, da empresa, eu peguei alguns jobs. Então, eu trabalhei com RH há muitos anos e quando eu saí para o sabático, eu achei que eu nunca mais fosse fazer nada relacionado ao RH, porque eu achava que o meu único jeito de trabalhar era daquele jeito. Então, também fui aprendendo ao longo do tempo que eu consigo equilibrar. Então, eu peguei alguns projetos, por exemplo, relacionados ao RH, que é uma coisa que eu tenho bastante experiência, que para mim era prazeroso e relativamente fácil de fazer. E aí isso me permitiu até financeiramente alongar esse período, né? Então, respondendo, foi bem longa a resposta, mas assim, eu não acho que tem problema nenhum durante o seu período sabático você pegar alguns jobs. Afinal de contas, o período sabático é de cada um, né? Você faz e encaixa e equilibra da forma que você preferir. Não se alongou, em hipótese alguma, tenho certeza de que o vasto fã-clube Adri Farhad, que está se manifestando aqui nos comentários, autoriza você a usar o tempo que quiser, tá? Vamos deixar isso bem claro. Por exemplo, R. Canabrava está dizendo, te adoro, Dri. V. Farsky está dizendo, Team Dri, tá vendo? Né? O time da Dri, né? Cris Kelsante está dizendo, Dri é demais. Dea Giel também, Team Dri. Fernanda Rizardi, Dri Maras. Arrasa, Camilinha Maga, que orgulho, Ma Itie, Adriana maravilhosa. Gente, na boa, eu vou ter que botar uma chuteira aqui para não escorregar nessa baba toda que está escorrendo do meu celular, né? Mas que bom, isso é só, enfim, isso só dá respaldo à minha alegria por ter sido escalado para conversar com a Adri do hashtag TeamDri. Olha que momento, hein? Mapaiol, Dri maravilhosa, sempre motivando as pessoas. Não, é impressionante, é 100%. É a unanimidade de que nós precisamos. E as perguntas chegam sem parar. Adri, eu já tinha selecionado algumas palavras-chave aqui para a gente conversar, mas eu vou continuar nas perguntas porque eu acho que vai ser bem rica essa conversa preliminar, tá? Antes mesmo que a gente entre em detalhes mais específicos a respeito da aproximação que a gente pensou em propor, né, até quando escolheu essa pauta entre o período sabático e o momento de distanciamento social que nós estamos vivendo. Então, a Tata83, por exemplo, aqui coloca uma pergunta em duas partes. Tirar um sabático e voltar para o mercado de trabalho, como isso é visto pelas empresas? E aí, na segunda parte, ela diz, isso pode interferir na minha carreira? E aí eu aproveito para complementar. Quando ela fala em interferir pode ser positivamente ou negativamente, né? Acho que é importante também fazer esse registro. Talvez ela tenha pensado mais sobre o aspecto negativo, né? Mas eu acho que é importante a gente pensar nos dois aspectos. Tudo contigo. Obrigada pela pergunta. Então, assim, olhando do lado do RH, então, quando eu recruto pessoas e que tiram um período sabático, a pergunta é sempre, então voltando para o mercado de trabalho depois de um tempo, a pergunta é sempre o que aconteceu nesse período, né? Porque a gente fica curioso lá da empresa para entender por que a pessoa saiu, o que motivou, para onde que ela foi e como que ela está voltando, né? Então, assim, aí cada empresa é empresa, cada RH é RH. Eu sempre gostei muito, né, e incentivei muito esse tipo de ação nas empresas onde eu trabalhei. Inclusive eu mesma, antes de tirar o sabático, tirei um período de licença não remunerada, numa época por 2 meses para estudar. Então, assim, é uma coisa que particularmente eu sempre incentivei. Então, as empresas enxergam isso. É claro que tem um período, dependendo do tempo que você fica fora do mercado, as empresas se preocupam um pouco com relação à expertise, se você tirou um sabático e talvez não tenha se atualizado de alguma coisa que foi preciso atualização. Então, acho que tem alguns detalhamentos nessa volta, mas de modo muito geral,
é muito bem visto, porque as empresas gostam de saber que a pessoa parou, deu tempo, se, né, tem gente que tira o sabático, por exemplo, para cuidar dos filhos, né? Então tem que geralmente a mãe, né, prefere ficar em casa para depois voltar ao mercado de trabalho. Então interfere positivamente quando você consegue mostrar projetos legais que você fez durante esse tempo e pode interferir negativamente se você está numa posição que precisa de uma expertise muito específica e talvez não tenha se atualizado no último ano, por exemplo. Então, tem os dois lados. Mas eu continuo incentivando e acho que as pessoas voltam, quando voltam, bem diferentes e com uma experiência e bagagem pessoal assim que vale muito para as empresas receberem elas de volta. Eu acho que talvez a preocupação que a Tata manifestou aqui, Adri, tenha até alguma referência ou algo, alguma conexão com aquele modelo mais tradicional de trabalho que valeu, por exemplo, para os nossos pais, né? Em que os nossos pais trabalhavam por 20 anos, por 30 anos na mesma empresa e qualquer ruptura dessa trajetória profissional ou do que a gente chamava anteriormente de carreira, né? E que se mesclava muito com aquilo que a gente concebia como a nossa profissão, naquela época, naturalmente, uma decisão desse tipo não era bem vista. Eu vou até além, as pessoas achavam que a pessoa tinha enlouquecido, né? Quando decidia tomar uma decisão desse tipo. Mas que bom que as coisas mudaram, né? Que bom que a gente parece estar diante de uma geração que não só aceita, mas que incentiva esse comportamento. Eu passei 5 anos fora do Brasil e talvez tenha sido a melhor decisão que eu tomei sob o ponto de vista de entender outras culturas e outros enfoques e até outras percepções em relação àquilo que eu conceituo hoje como trabalho. Mas que bom, que bom. E as perguntas, como eu disse, não param de chegar, né? A Ekuriyama está aqui dizendo assim, o que te motivou a fazer o período sabático e no que profissionalmente isso pode ajudar? Bom, a minha motivação, ela foi sendo construída ao longo do tempo, eu acho, né? Então, assim, eu sempre trabalhei em lugares onde eu era muito exigida. Ou, como hoje eu me analiso, eu também colocava um esforço incrível, independente da empresa onde eu estivesse trabalhando. Então, eu sempre tive uma voz, né? Assim, antes de efetivamente entrar no mercado de RH, eu trabalhei com algumas outras coisas rapidamente. Então, dei aula de inglês, dei aula de informática, fiz vestibular para vários cursos. Então, assim, eu nunca tive uma coisa muito específica com relação à profissão. E fui, acho que aproveitando as oportunidades dentro das áreas de gestão, onde eu fui participando. Então, a minha motivação foi que eu sempre tinha essa voz me chamando para fazer outras coisas além daquilo que eu já fazia. E eu deixava essa voz de lado porque, né, a gente sabe como é o mercado, era uma competição grande, exigia muito tempo, inclusive né, de horas mesmo de trabalho do meu tempo, e eu não dava muita atenção. O que eu acho que aconteceu foi, ao longo do tempo, acho que a gente vai maturando isso, né? Então, eu tive muito tempo de reflexão no último ano, antes de eu resolver sair, e que me fizeram ponderar um pouco do que eu estava pensando na próxima metade da vida, né? Eu brinco porque meu pai faleceu com 69 anos, e super cedo, e ele achou que ele ia viver até os 100 anos, então eu também achava. Agora, eu já tenho uma estatística não tão boa a meu favor, entre aspas, né? Então, eu refleti e pensei, pô, quando eu chegar nos 35, pode ser que eu esteja na metade da minha vida. E a primeira metade foi muito boa. Só que a segunda, eu queria fazer diferente. Então, eu queria contribuir mais para o mundo, eu queria viver mais a vida, eu queria passar mais tempo com a minha família, com os meus amigos. E aí, eu acho que foi também um dos fatores que me fez pensar em fazer essa movimentação. Então, eu fiz isso. Profissionalmente, honestamente, quando eu fiz isso, eu não pensei muito em como seria quando eu voltasse, tá? Eu só queria dar um tempo e parar e estudar, olhar outras coisas. Então, hoje, eu tenho uma visão, hoje já faz 1 ano e 7 meses que eu parei. E eu tenho uma visão bem diferente dos 2 primeiros meses, por exemplo, logo depois que eu saí. Então, hoje eu acho que mesmo profissionalmente, apesar de estar fora do mercado há 1 ano e 7 meses, eu consigo contribuir com alguns projetos, como eu tenho feito, de uma forma
que eu não precise estar 100% numa empresa e eu consigo equilibrar os meus projetos. Então, profissionalmente, depois de algum tempo também de experiência, eu acho que eu consegui trazer para os projetos que eu fiz, mesmo estando fora do mercado, entre aspas, a minha experiência prática, né? Então, eu fiz alguns projetos que o que eu trouxe para a mesa foi contribuir com aquela empresa para casos de sucesso ou insucesso que eu tive no passado, então, para poder contribuir. E aí, só terminando de responder, eu acho que profissionalmente eu estudei algumas coisas. Então, hoje eu acho que se eu fosse, por exemplo, voltar para o RH de uma empresa, eu consigo trazer alguns aprendizados que eu tive durante esse período. Então, eu acho que para mim, honestamente, eu acho que eu voltaria uma pessoa melhor, uma profissional melhor. Atenção, Headhunters que estão conosco. Aproveitem a ocasião porque não vai durar. Estou avisando. Estou avisando. Um ano e 7 meses de aposentadoria já, hein? Não, essa vai ter que contar. Essa vai, sem dar nomes. Mas que história é essa de aposentadoria? É porque, assim, é muito engraçado quando a gente começa a contar isso para as pessoas, né? Então, as primeiras pessoas para quem eu contei, né, foi minha mãe e minha irmã. Então, a minha família muito próxima me apoiou muito. Depois fui contando para outras pessoas da minha família e eu tenho alguns casos de primos e primas que decidiram fazer mudanças na carreira também não óbvias. Então, a gente se apoiou muito. Quando você começa a contar isso, começa a virar verdade, né? Porque do momento que eu decidi sair até efetivamente concretizar, foram quase 5 meses. Então, eu ainda fiquei na empresa fazendo algumas transições e tal. Então, com isso, eu tive tempo para ir contando devagarzinho. E todas as pessoas, né? Todos os meus amigos caíram para trás. Então, ficaram... Nossa, mas você tá louca? O que vai acontecer? Você tá indo tão bem e tal, no trabalho? E teve um deles, especificamente, que ficou muito bravo. Ele ficou bravo. Ele tem uns 2 metros de altura, ele ficou muito bravo. Me deu até medo. Ele levantou assim e falou, que desperdício, Adriana. E eu falei, não, mas calma, desperdício por quê? Só tô saindo para fazer outras coisas. Ele falou, não, vai aposentar agora. 36 anos, vai aposentar, tá tranquila. E foi engraçado, porque eu não tinha nunca pensado né? Inclusive é o contrário, né? A programação financeira muda toda para você realmente parar com isso, né? E eu tenho amigos até hoje que tiram sarro da minha cara e falam, não tom, eu sei que é com todo o amor do mundo, mas falar, a Adri pode qualquer hora, é só ligar para ela que ela tá aposentada. Então, mas eu fico na brincadeira. Gente, mas olha, a gente tem sempre que olhar para o lado positivo da situação, né? É bem melhor que esse rapaz de 2 metros tenha dito, é um desperdício, do que ter sentado ao teu lado, colocado a mão no teu ombro e agradecido pelo favor que você estava fazendo ao mundo corporativo. É verdade, olha, está na hora de se encostar mesmo, não vai fazer falta nenhuma. Olhando por esse lado... É um tremendo de um elogio, né? Imagina, que coisa boa. Mas, olha, sobre esses múltiplos interesses, eu faço questão de até dar uma sugestão para as pessoas que estão nos acompanhando agora, tá? Nesse final de semana, eu, no meu perfil, no perfil que eu uso para promover, né, a matemática, eu falo sempre que o meu projeto, que se chama Estude Matemática, é uma comunidade de entusiastas, não é para, enfim, quem está se preparando para processo seletivo, não é só para professor, é para todo mundo que tem alguma inclinação com matemática. Alguns professores, amigos meus, me marcaram numa corrente em que cada pessoa marcada tinha que dizer o livro que estava lendo durante a quarentena, né? E eu fiz isso. E o livro que eu escolhi, que de fato é um livro que eu estou lendo em doses muito homeopáticas, porque eu estou trabalhando agora como eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar. É o preço de já ter home office antes da pandemia, né? Quem já tinha home office agora está trabalhando triplicado, é uma coisa maluca. É um livro que se chama Range de alcance, range de intervalo, de um autor chamado David Epstein. É um autor muito renomado nos Estados Unidos e que basicamente argumenta, e você que trabalhou em RH, eu fiquei até curioso para saber a sua opinião. Ele basicamente argumenta que, especialmente em um mundo tão complexo quanto o mundo de hoje, um mundo de instantaneidades, um mundo VUCA, como as pessoas gostam de resumir, né? É cada vez mais importante a reunião de competências
em diferentes aspectos, ao invés da hiperespecialização. É claro que agora, que bom que nós temos cientistas e pesquisadores hiperespecializados em epidemias e em pandemias, né? Em vírus e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, cada vez mais existe uma demanda da sociedade por esse conhecimento que é de natureza transversal. Aliás, eles não chamam só de transversal, eles chamam do conhecimento do tipo T, né? Que é o conhecimento que é transversal para várias áreas diferentes e aprofundado para 2 ou talvez até mesmo 3. Coisa que nós não conseguíamos conceber até bem pouco tempo atrás, quando a trajetória de pesquisador era graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado na mesma área. Antes de sair, ou até mesmo depois, curiosidade minha, tá? Essa pergunta eu inventei, não estava no roteiro. Você já percebia essa demanda por profissionais que são mais múltiplos, não só na sua formação, mas também nas suas trajetórias? Putz, é uma ótima pergunta, porque eu sempre achei, e eu tive a sorte de estar com gestores e empresas que, na sua maioria, me proporcionaram isso. Então, assim, eu sempre incentivei essa questão de você ter um pouco mais de abrangência. Então, todo mundo, até quando sai da faculdade e tal, dependendo da área que vai atuar, você acaba tendo uma pequena especialização, né? Você faz alguma coisa com foco. No meu caso, eu fiz administração. Então, um administrador de empresas, ele sabe pouquíssimas coisas sobre vários temas. Então, é bem uma questão, já começa da minha formação, essa questão mais multidisciplinar. E quando você vai entrar numa empresa, dependendo do nível hierárquico que você vai atuando, dos projetos, eu acho que vai ficando cada vez mais óbvia a necessidade de ter profissionais que entendem mais, tem uma visão mais estratégica e uma visão mais abrangente. Então, é claro que você vai ter, para áreas muito específicas, eu trabalho em empresa de engenharia, quer dizer, eu não poderia colocar lá alguém que efetivamente conhecesse de muitas coisas, mas que não fosse um engenheiro civil, especializado em alguma coisa, né, ou um técnico de edificações. Sabe? Então, você tem para algumas áreas uma competência específica. Agora, o que está acontecendo, putz, eu acho que eu, por exemplo, eu atuo em várias áreas. Eu entrei com uma especialista dentro de uma área de RH, então a minha área chamava remuneração e indicadores, eu era bem especialista. Até hoje a gente tem problemas em encontrar pessoas nessa área, porque é bem especialista, só que ao longo da carreira você vai olhando outras áreas. Então, quando eu terminei e saí da área, eu tinha que saber recrutar, fazer remuneração, comunicação. Então, tudo isso exigiu de mim também um estudo e um desapego, né? O que eu acho, respondendo essa pergunta diretamente, é que sim, esse movimento já existia. Algumas empresas precisam fazer isso, porque talvez não tenham pessoas, nem dinheiro, né, para colocar especificamente os especialistas. Então, até uma mudança de dor e não no amor, né? Então, às vezes a empresa nem quer ter muita gente mais multitarefa, mas precisa, porque o mercado não deixa você ter mais gente. E daqui para frente, mais ainda. É claro que com a questão da tecnologia, a gente vai ter novas profissões técnicas. Então, desenvolvedores, toda essa turma de tecnologia, eu estou atuando numa ONG que faz formação de desenvolvedores, você consegue ver que as linguagens são diferentes. Então, você é técnico, tem gente que sabe uma linguagem específica de programação, tem gente que é especialista em outra e tudo mais, mas você precisa também formar essas pessoas como cidadãos e competências socioemocionais para que eles, além da parte técnica, sejam pessoas que vão contribuir. Então, eu acho que essa questão multitarefa ajuda a gente a ter pessoas em empresas, em projetos, que vão contribuir para o todo, para a comunidade, e não só especificamente num assunto. Agora, eu concordo com você que para algumas coisas específicas, você precisa... Eu não posso ter um advogado super generalista se eu tenho uma demanda muito específica trabalhista ou tributária. Então, você vai ter... Tem algumas profissões que precisam ter uma especialização, mas quanto mais essas pessoas consigam ter a sua técnica, mas olhando também para o ao redor, né, eu acho que é o movimento que a gente vai cada vez mais ver. O Fabrício Ramos está assistindo. Fabrício, vou conversar contigo especificamente agora. Fala fácil essa professora, hein? Nós temos que lapidar esse diamante juntos, Fabrício. Vai por mim.
Aliás, estou ainda mais orgulhoso de dizer que a Adriana Farhat, minha ex-aluna de treinamento de apresentações. Muito importante. E segundo a própria, treinamento que impactou as suas aulas, Fabrício Ramos. Pois então, o que é que nós estamos esperando? Estou tendo a honra de conversar com a Adriana Farhat. Se você ainda não segue a Adri, por favor, faça isso. Dê um presente para a sua cognição. Siga Adriana Farhat. E se você quiser também, siga Sabatica, underline. Não esqueça do underline, certo? Esse sujeito coadjuvante que está tendo a honra de conversar com a Adri se chama Professor Gustavo Reis. Por gentileza, fique à vontade para me seguir no Instagram. E tome nota de todos esses nomes aqui, tá? Não tome nota mental, porque nota mental não serve para nada. De novo, Adriana Farhat, sobre o período sabático, inverti agora sim aqui, sobre o período sabático, é isso mesmo, Sabatique, e eu sou o professor Gustavo Reis. Eu te ouço falar, Adri, eu fico pensando em duas coisas. A primeira delas, né? Eu tenho quase 30 anos como professor. E hoje em dia eu preciso de, no máximo, 10 segundos para saber que eu estou conversando com uma professora. No máximo, 10 segundos. Se não me dissesse, em 10 segundos eu digo com 98% de chance de acertar. E aí eu me lembro de algo que o falecido Clodovil dizia em outro contexto, mas que se aplica perfeitamente a esse caso. Boi preto conhece boi preto. Adriana fala. Só isso que eu faço questão de frisar, tá? Muito importante. São muitas as perguntas, isso. E tome como um elogio, assim como o desperdício do seu amigo de 2 metros. É muito importante. Tá? A Ecuriama, que mandou uma pergunta mais cedo, diz: eu sou exemplo desse modo de pensar, desafiando para outra área a intermédio da própria Adriana. Olha que legal, hein? Coraçõezinhos voando aqui loucamente e todos eles merecidos e autênticos, genuínos. Mãe e mais. O seu planejamento para tirar o sabático sofreu adaptações? Que pergunta boa, cara, que pergunta boa. Sofreu adaptações após ele ser uma realidade? Me desculpe, é que eu sou uma pessoa entusiasmada, tá? Desculpe, às vezes eu me excendo um pouco. Olha, de novo, né? Eu acho que é ótima pergunta mesmo, porque sofreu. Então, respondendo rapidamente, primeiro, sofreu. Porque as coisas vão mudando, né? Então, uma coisa que eu aprendi já há algum tempo é que a gente planeja, é importante a gente planejar, mas a gente não pode ficar, né, apegado a esse planejamento sem deixar que nada faça com que isso seja ajustado, né? Porque muitas vezes os ajustes, e isso eu posso dizer assim de verdade, eles te trazem oportunidades que, se você não estiver aberta, você não vai conseguir aproveitar. Então, quando eu vou, assim, estou aqui só com um grupo de pessoas muito gentis, então vou confessar uma coisa. Quando eu parei, eu fiz uma programação de algumas coisas que eu gostaria de fazer, a parte financeira também, mas eu não sabia muito o que eu ia fazer. Assim, de verdade, para mim foi um momento de respirar, né? Eu tinha 2, 3 coisas que eu gostaria de fazer. Uma delas era um projeto voluntário, que acabou sendo no Quênia, na África, onde eu conheci pessoas maravilhosas que estão aqui nesse chat também. Mas eu não tinha não, olha, em agosto eu vou fazer isso, em janeiro depois isso e tal. Então eu não tinha. Então até se eu puder já me antecipar e fazer uma daquelas conexões que a gente combinou de fazer com o momento atual, é que no primeiro momento do sabático eu fiquei bem perdida. Assim, as minhas primeiras semanas foram umas semanas meio férias, não sabia que dia era direito e tal, justamente porque tinha tanta coisa que eu queria fazer que eu não sabia o que fazer primeiro. Porque eu acho que tem muita gente... Abrindo um breve parênteses, coincidência ou não, atualmente nós também não sabemos que dia da semana é. Pois é. Né? Segunda, quinta, domingo. Né? Mas, enfim, paralelos à parte. Me perdoa, eu precisei fazer esse à parte. Então, assim, o planejamento, ele foi importante para eu não me perder e não perder tempo, porque é engraçado que quando a gente está na correria do trabalho oficial, digamos assim, a gente nunca tem tempo para nada, o tempo passa muito rápido. Quando você desacelera, o tempo passa mais rápido ainda. Eu achei que desacelerando eu ia ter mais tempo para fazer as coisas, mas
o tempo é igual, né? A gente é que tem que fazer de um jeito que a gente tire mais proveito. Então, no começo foi muito conturbado. Depois eu consegui me planejar. Então, eu planejei alguns cursos, eu fiz algumas viagens, só que algumas coisas apareceram. E é aquilo, né? Para mim também foi um momento de autoconhecimento. Então, ao invés de eu falar, por exemplo, não vou mais trabalhar com RH, não quero mais saber disso, porque agora é o meu sabático. Então, eu tive que ajustar algumas coisas, porque, por exemplo, eu peguei alguns projetos para fazer. Então, algumas coisas que eu queria fazer, eu antecipei, eu posterguei. Eu aprendi muito a falar não, aprendi muito a não fazer algumas coisas também, que na minha posição anterior eu não me permitia falar não, então eu queria agradar todo mundo, tentar ao máximo fazer o que dava, e isso me esgotava bastante. Então, eu tinha algumas coisas planejadas, algumas coisas eu replanejei. Então, financeiramente, por exemplo, no começo eu dei uma escorregada, dei uma reorganizada nas contas para segurar mais ainda. Depois vieram alguns projetos que me permitiram ficar um pouquinho mais de tempo, né, segurando assim essa onda. Vieram tentações, né? Então, quando a gente está logo, quando eu saí, vieram alguns convites muito legais de voltar para o mercado. E aí você tem que pensar, por que que eu saí? Por que que eu saí? E aí aí quando eu lembrava do porquê eu tinha saído, eu conseguia agradecer as oportunidades e acabei recusando. Mas vem tentações, né? Então, assim, a gente precisa o tempo todo estar atento tanto à parte que pode te ajudar muito, quanto às tentações que me fariam voltar para um momento que eu não queria mais, né? Então, respondendo a pergunta, eu fiz muitos e faço ainda hoje. Por exemplo, dentro do meu projeto, era para eu ter ido no South by Southwest, que era lá em Austin, um evento gigante, incrível, que depois iam desdobrar em vários projetos que também estavam no meu planejamento, e infelizmente foi cancelado e eu retornei mais cedo para o Brasil. Então, foi um dos primeiros grandes eventos a serem cancelados. E eles seguraram até muito perto. Cancelaram o South by, ele tem uma parte de educação anterior. E foram 3 dias antes de começar essa parte de educação que eles cancelaram. Imagina, o impacto terrível. Mas, enfim, saúde em primeiro lugar, ciências médicas em primeiro lugar. Né? É importante a gente falar nisso em uma época de misticismo e de raios cósmicos. Entendeu? Não, isso não é ciência, minhas amigas, meus amigos. Sabe que eu te ouço falar sobre isso, Adri? Sobre programação financeira e sobre como a gente tem que ter essa flexibilidade e promover esses ajustes em tempo real, né? O que eu chamo de trocar o pneu com o carro em movimento, coisa que a gente faz o tempo todo quando trabalha sozinho e mais ainda quando está num ano sabático, né? Isso me faz lembrar de um dos autores de referência a que eu me referi também quando a gente conversou mais cedo, que é o Seth Godin. O Seth Godin, ele tem um livro que em inglês se chama Leap First, que é basicamente dê o salto primeiro, produza trabalho que importa, encontre os outros que acreditam na mesma coisa que você. E esse é um movimento que é quase universal, né? Digamos assim, são relatos, muitos relatos, que fortalecem essa prática. Né? Aqui no Brasil as pessoas dizem, vai com medo mesmo, né? Vai lá e faz. Né? Tem várias, digamos assim, alternativas ou várias frases que são, de certa forma, sinônimos em termos de significado dessa ideia. Mas isso valeu no teu caso também, não foi? Isso valeu, no meu caso, em muitas oportunidades, para te falar a verdade, assim, da gente tampar o nariz e pular, e depois ver o que dá. E esse movimento do sabático foi muito isso, assim, porque o que acontece é que a gente sempre vai ter medo, né? O medo, a gente não pode evitar o medo. O que a gente não conhece, a gente tem medo, né? Quando sai da zona de conforto, quando você vai se expor, né? Eu estava com medo de estar aqui hoje, por exemplo, e vim com medo mesmo, porque eu acho que faz parte. O que a gente tem que fazer é como que a gente tira proveito disso. Né? Então, muitas vezes, algumas oportunidades são passadas de trabalho, de relacionamento, de muitas coisas, por causa do medo. Então, o que eu aprendi, eu acho que eu tive muito, a vida inteira, apoio da minha família com relação a isso, é que o medo, ele existe. Mas, e aí? O que você vai fazer com ele? Então, que ele não pode te paralisar. Então, essas oportunidades, eu sempre incentivei muitas pessoas que
estavam perto de mim, mesmo no trabalho, né, onde a gente tinha muita coisa para fazer, você pensa, poxa, essa pessoa vai sair um tempo, né, e tal, e na verdade, apesar da gente sempre ter muito trabalho, e eu sempre incentivei, por exemplo, as pessoas que trabalham comigo a viajar, que é uma coisa que eu fiz e sempre gostei de fazer, e independente se é para dentro do Brasil, para fora do Brasil, e principalmente quando elas vão para estudar. Tem algumas pessoas que eu fico super orgulhosa, sabe, de ver a história e de ver tanta barreira que poderia ter parado a pessoa e que a pessoa vai e faz, e eu acho que é o jeito, né? A gente, o que é novo dá um pouco de medo, mas tem que ir com medo mesmo, não tem como, né? Como diria a célebre Brené Brown, de quem eu sei que você é fã de carteirinha assim como eu, né? Aceitar a vulnerabilidade é o primeiro passo para mudar de fato as coisas, para tomar as decisões que vão promover a verdadeira mudança. E você sabe que, se você me permite fazer mais um paralelo do que a gente estava, né, da gente também falar com a situação atual, eu trabalhei muito tempo, vou até pedir licença aqui para falar até com as mulheres do grupo, porque a gente tem uma condição um pouco diferente ainda, né, em empresas e tal. Então, vou me ausentar para vocês ficarem mais à vontade. Durante muito tempo, a gente precisa muito se impor, né? Então, a gente não pode errar. A gente está numa competição muito ainda árdua dentro das empresas por projetos, por cargos maiores, enfim. E isso acaba que a gente se fecha muito. Então, como líder, a gente não pode errar, a gente não pode se mostrar mais humano. Quer dizer, eu acho que eu, por exemplo, passei por muita coisa nesse sentido, assim, da gente ter que, né, se impor e nada te abala e tal. E depois de um tempo, e hoje muito mais ainda, eu percebi que quando eu mostrava a minha vulnerabilidade, eu não vou dizer para você que foi em muitos momentos, se eu pudesse voltar hoje, eu mostraria mais. Mas quando a gente mostra que isso é uma coisa que a gente não sabe, ou que você tem dúvida, ou que é arriscado, você consegue fazer uma conexão maior com esses outros seres humanos que estão trabalhando com você. Né? Então, eu acho que hoje a gente está vendo um exemplo muito dessa questão da vulnerabilidade. É uma coisa que eu trabalhei muito no sabático e trabalho até hoje, né? Que é você falar que você não sabe, mostrar que você tem dúvida, fazer uma pergunta idiota, se expor, às vezes, de um jeito que você não faria 10 anos atrás. Eu fiz coisas nesse 1 ano e pouco que quem me conheceu 5 anos atrás fala, não é possível, né? Mas aqui estou sobrevivendo. E o que eu acho que está acontecendo hoje é muito isso. Então, por exemplo, você vê as escolas tendo que, do dia para a noite, se transformar em plataformas de educação à distância. Algumas tinham pequenos projetos, outras mais avançadas, outras zero. E isso abriu, de certa maneira, um canal com os pais, um canal com os alunos, com os próprios professores, para você conseguir, bom, vamos tentar, não deu, agora a gente está aprendendo. Então, isso traz também uma conexão e uma confiança entre as pessoas, né? As próprias empresas tiveram que fazer isso. Tinha empresa que era totalmente contra fazer home office, porque não confio no colaborador, porque a pessoa vai ficar dormindo e tal. Do dia para a noite teve que fazer isso. Então, nesse momento, quanto mais a gente se abrir como empresa para poder mostrar para os colaboradores, não somos perfeitos, não sabemos algumas respostas, estamos tentando, então me ajuda aqui, me dá uma sugestão, vamos fazer uma coisa juntos, e se a gente errar, a gente vai arrumar e assim por diante, do que ficar aquela distância. Te confesso que muitos projetos que eu fiz no passado poderiam ter sido muito mais bem-sucedidos se eu tivesse feito com mais gente. E compartilhado, né? Olha, putz, isso aqui eu não estou tão certa, isso aqui. Mas não, eu sempre tinha que ter a resposta. Ah, vamos falar com a Adriana, ela vai resolver. E aí a gente cria também um outro, esse distanciamento, né? Então eu acho que agora, essa questão da vulnerabilidade que a gente aprende a ter, pelo menos eu aprendi a ter no sabático, porque é engraçado que você tira todas as máscaras, né? Você não trabalha mais para uma empresa, você não tem aquele sobrenome da empresa que pode te abrir portas. Então, é uma coisa que é meio que na cara e na coragem. Ah, quem é você? Sou eu mesma. Né? Você representa quem? Eu mesma. O que você sabe? Ah, disso aqui eu não sei muita coisa. Disso aqui talvez eu possa usar na minha contribuição. Então, eu acho que tem... Para te dar um exemplo, eu dou aula e acabei de terminar um projeto em que a gente formou quase 100
alunos em programação. Eu sei um total de 0 conceitos de programação. Não sei absolutamente nada. E eles me ensinavam algumas coisas. Eles viam que, às vezes, eles falavam todas as linguagens ao mesmo tempo numa frase, e eu falava, bom, eles já viam que não tinha entendido. O meu papel lá era falar sobre cultura organizacional, propósito. Então, a gente se complementou, né? Eu passei para eles o que eu sabia e falei para eles coisas que eu não entendia nada, e eles, ao passo que foram aprendendo e que iam aprendendo algumas coisas, tentavam, né, assim, me ensinar. Eu fui uma aluna menos aplicada do que eles foram muito mais aplicados que eu, mas é um jeito de você mostrar que, assim, ninguém sabe tudo, né? Mas em muitos momentos a gente, como empresa ou como líder, precisa ficar com todas as respostas e não ter nenhuma falha, né? E eu acho que isso afasta a gente das pessoas. Estou tendo o privilégio de conversar com a Adriana Farhat, que está aqui sambando na cara da sociedade, dando um show na live da Experiência. Siga a Adriana Farhat, siga também Sabatique. Ah, que sotaque maravilhoso, hein? Com esse underline depois, não esqueça desse underline. Eu sou o professor Gustavo Reis. Siga todo mundo, prestigie quem está aqui fazendo live para você desfrutar desse conteúdo no conforto do seu lar. Com um significado todo especial essa frase agora, né? Como se você tivesse alternativa e opção, né? Alguns comentários aqui, antes de mais nada. Em primeiro lugar, a live é tua. Eu sou um coadjuvante, portanto, se estenda o quanto quiser, não peça licença, tá? Em primeiro lugar. Segundo lugar, mais do que nunca, eu entendo por trajetória e entendo mais recentemente por exemplo de vida, o quanto é mais difícil para as mulheres, sabe? Eu sou o único filho homem da minha mãezinha. Eu tenho 2 irmãs mais velhas que eu, né? E acompanhei a trajetória das 3, da minha mãe e das minhas 2 irmãs. E sempre respeitando, sempre tive mais alunas do que alunos enquanto preparei as pessoas para o vestibular. Sempre vi o quanto era mais difícil de gerenciar as questões emocionais, até também por força dessa pressão, dessa responsabilidade que as gurias, como a gente diz aqui no Sul, acabavam assumindo, né? E que não tinha paralelo no universo masculino. E recentemente, há 1 ano e 1 mês, eu me tornei pai, adivinha, de menina, né? Então a gente já começa desde, claro, mais do que nunca isso já acontecia, mas agora com a Marina é impressionante o quanto a gente começa a se dar conta, né? De fato, do quanto o caminho é mais cheio de obstáculos, é mais cheio de, né? A julgar pelo escrutínio que sofrem as CEOs das grandes empresas, por exemplo. É uma coisa que não encontra paralelo, de fato, né? No universo masculino, no universo gerencial, né, nível C masculino, e, né, onde a gente sabe que ainda, né, 90%, 85% desses cargos são ocupados por homens. Mas está mudando e é uma coisa boa, em inúmeros aspectos, isso mudar. Eu não vou nem falar do que eu estou achando dessa live, porque é mais fácil ler comentários. A Roseli Ramos está dizendo, excelente, Adriana. Fabrício Ramos está batendo palma. Bruno Nuciatelli está dizendo, você é uma inspiração, Dri. Quem mais? Aline Nieri está dizendo, Dri, adoro te ouvir falar, você é um ser humano incrível. Mãe é mais está dizendo, te ouvir é animal, Tata, uma aula, Dri, tô amando. É só exaltação e com toda a justiça, porque é realmente impressionante. E a última coisa que eu quero dizer antes de voltar para as perguntas, Adri, é o seguinte. A Adri, eu chamo de Adri porque eu tenho uma irmã Adriana e o apelido dela é Adri, tá? Talvez o apelido seja Dri, né? Porque eu vejo todo mundo falando Dri e eu estou aí na contramão, mas, enfim, né? São 45 anos de Adri, como apelido de Adriana, então fica mais difícil para mim. Peço desculpas a vocês, né? Por não estar alinhado com o apelido predominante, mas... a Adri comentou sobre o medo da live, né? E ela me confidenciou isso também. Ela disse, ai meu Deus, eu estou com medo, não sei o quê. E aí eu fiquei pensando que pouco antes da Adri abandonar o mundo executivo, eu estive palestrando na empresa de engenharia em que ela trabalhava. Coincidência ou não, pouco tempo depois disso, ela pediu licença não remunerada, ou seja, talvez eu tenha sido a gota d'água. Talvez a minha palestra tenha sido, não, eu vou assistir a palestra do professor, depois eu vou decidir. Assistiu a palestra do professor, ele disse, não, chega, para mim chega, 2 meses de licença não remunerada e anos... Claro, eu inventei essa história, mas eu não podia perder essa oportunidade, né? Olha só, como você avalia, mãe e mais,
hoje no sabático, a sua relação com o trabalho no passado. Também a pergunta de cunho filosófico profunda, mas muito importante. Eu quero só falar uma coisa antes, que eu adoro que me chamem de Adri, e eu tenho Que legal. uma parte da família da minha mãe é de Floripa. Então, eu cresci ouvindo Adri. Então, quando eu vou para lá, eu sou Adri, e aqui na experiência, você e outros sulistas, né, me chamam de Adri, então me remete muito à minha infância, eu adoro. Sulistas. Gostei. Eu adoro mesmo, é super especial. E respondendo a essa pergunta, mudou totalmente, eu acho que, a minha relação com o trabalho. Por quê? Antes do sabático, a minha vida era trabalhar. Eu achava que o jeito, né, esse era o jeito de se trabalhar e que a gente trabalhava bem e duro quando a gente trabalhava muito. Então, todo aquele glamour, entre aspas, né? A gente falar que não tem tempo, é glamuroso, né? Você fala, não tenho tempo, estou em 5 reuniões e tal. Então, tudo isso era o que eu vivia. Não julgo quem hoje vive isso, né? Para mim, enquanto eu vivia aquilo era ótimo. Eu não saí para o sabático odiando, sabe, o mundo corporativo. Muito pelo contrário, foi um movimento muito natural de fazer. E hoje eu vejo que o trabalho é uma parte da minha vida, uma parte muito importante. Então, os projetos que eu fiz, tanto os remunerados quanto os não remunerados, são muito importantes e eu considero como trabalho. Mas tem uma outra parte da minha vida que eu comecei a dar muito mais ênfase agora, né? Que é essa questão de você viver a vida. Então, eu tive privilégios, por exemplo, de poder estar junto com a minha mãe um tempo muito grande, né? Hoje a gente passa um tempo com qualidade muito mais alto do que eu passava antes. E eu achava que antes era ok. Então, algumas coisas se potencializaram, né? E o trabalho, todo mundo precisa trabalhar, todo mundo paga suas contas. Eu brinco que os boletos não tiram sabático, né? A gente precisa trabalhar. E se a gente puder trabalhar com algo que seja muito perto daquilo que a gente gosta de fazer, é uma baita sorte também. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar. O que eu vejo hoje, minha relação com o trabalho, é que é uma parte da minha vida. E o que eu via antes era que o trabalho era a minha vida. Então, as coisas mudaram bastante, assim, e eu sou super sortuda de poder ter tido essa chance, né, de fazer isso acontecer. Tentar concentrar algumas perguntas aqui, porque eu estou com medo que o Instagram nos corte, mas é só a primeira das 4 horas. Maratona Adri Farhat. Na live da Experiência. Se o Instagram nos cortar, a gente volta. Fiquem avisados, não tem problema nenhum. Tá? O glorioso Fabrício Ramos. Fabrício Ramos, ele está querendo saber a fofoca. Ele está querendo saber a informação de insider. Sabe? Ele está querendo saber aquilo que seria a pauta dos programas de entretenimento das tardes de dias úteis. Sabe? Que gostam de falar da vida alheia. Teve algum acontecimento específico que fez ela tomar a decisão de fazer o sabático? Só o Fabrício mesmo. Fabrício, não tem essa fofoca, não tem. Eu acho que foi um processo mesmo. Eu acho que eu passei, antes de eu sair, eu comuniquei a saída em abril de 2018. No começo de abril de 2018. Eu passei o ano de 2017 inteiro pensando nisso. Então, eu me preparei psicologicamente, porque, veja, minha vida era o trabalho. Tudo que eu fazia era para o trabalho. Não fazia mais nada. E a não ser tirar férias. Isso é uma coisa que eu saí de lá sem férias acumuladas. Isso é uma coisa que, apesar de trabalhar muito, sempre tirei férias. Então, eu acho que foi um momento... Eu comecei a fazer também um acompanhamento para pensar um pouco na minha vida. Então, o que eu tinha feito até agora, o que eu queria fazer para frente. Eu não posso negar que... quando meu pai faleceu, algumas coisas mudaram na minha cabeça de peso, de prioridades, mas isso foi 4 anos antes de eu realmente sair, 3 anos e meio. Então, assim, acho que foi caindo a ficha de como que eu estava vivendo a minha vida, mas foi um processo natural, assim, eu fui pensando, fui organizando algumas coisas, pensando aqui, a parte financeira eu também fui poupando um pouquinho mais para poder, né, ficar parada durante um ano. Então, foi uma soma de várias coisas. Essa resposta já responde a pergunta que chegou mais cedo da Deia.diel, companheira de bancada do Fabrício, no programa de fofocas.
das tardes e dias úteis, que perguntou mais cedo, você teve algum dia D que decretou para si mesma a sua saída? Foi um dia normal. Então, assim, depois que eu pensei que eu ia tomar essa decisão, eu não conseguia muito planejar como eu faria isso, porque eu trabalhava direto com o CEO, a gente tem uma relação até hoje muito boa e querendo ou não, o RH é um termômetro, né? Eu não queria causar nenhum tipo de problema para a empresa e tal, enfim. E foi numa reunião, a gente estava tendo uma reunião normal, conversando e tal, e sabe quando aquilo vem e você fala, né, eu preciso falar agora, porque se eu não começar... Então eu comecei, aí quando eu comecei eu falei, bom, daqui não dá para voltar para trás, né? Então daqui eu vou... E eu lembro até hoje como foi e assim como eu me senti. Eu lembro que quando eu cheguei em casa eu me senti muito... Mas não foi fácil falar, né? Porque a gente... Eu penso que eu fiquei uns 2 anos pensando nisso, 1 ano efetivamente me preparando psicologicamente, até que no comecinho de 2018 eu falei, eu vou fazer isso, eu tenho que fazer isso e tal. Então as coisas vão avançando. Só que quando chega na hora de falar, não dá, você não consegue treinar, você não consegue... O negócio vai, e aí foi. Eu lembro que, nossa, eu chorei tanto, eu fiquei até com falta de ar, de tanto que eu chorava, porque foi um negócio de muitos anos, né? Assim, É muito engraçado, porque é uma coisa que você quer fazer, principalmente no meu caso, que eu não tive nenhum problema onde eu estava, não era uma coisa relacionada ao meu trabalho, nem à empresa, nem ao meu chefe, nada disso, era uma coisa minha, da minha vida. Então é muito difícil você procurar os argumentos também para falar, porque aí do lado tem sempre um contra-argumento, não, mas veja bem e tal. Então é uma coisa que assim foi difícil, né, assim de fazer. Eu não teve um dia que eu me arrependi. Isso foi uma coisa que me deixou muito segura, assim, porque eu ainda fiquei mais 5 meses na empresa, né? E as coisas iam acontecendo, eu trabalhei até o último minuto, mas eu olhava e falava, eu não me arrependo, eu não me arrependo, eu não me arrependo, porque eu acho que é aquele momento, né? Eu vou emendar, eu vi uma pessoa perguntando sobre idade, e eu não sei essa questão da idade, se tem uma idade para você fazer o sabático. Eu acho que tem um momento interno, sabe? Eu acho que, por exemplo, um sabático, quando você faz 1 ano de estudos ou de viagem antes de entrar para a faculdade, ele vai ter um significado diferente. É mais uma liberdade antes de você entrar para um novo sistema. Quando você sai da faculdade antes de entrar num projeto, num trabalho, ou se você faz um período um pouquinho mais alongado entre 2 empregos, é um outro momento, talvez mais de férias do que efetivamente um sabático, né? O que eu acho é que o sabático, primeiro, eu acho que ele tem um período que você quiser dar. É claro que todo mundo fala do ano sabático, mas ele é um momento que você precisa para poder se encontrar consigo mesmo, fazer muita coisa para você do ponto de vista de autoconhecimento, escolher as pessoas com quem você quer compartilhar aquilo. Eu acho que muitas coisas acontecem no sabático. É um processo muito profundo, se você deixar acontecer, né? Eu posso dizer por isso, eu posso falar da minha experiência, que foi um processo e está sendo ainda um processo muito rico e muito profundo de autoconhecimento e de conhecimento dos outros e de outras pessoas e de outras formas de trabalho, de estudo, outras formas de contribuir para o mundo. Então, essa questão do voluntariado, por exemplo, é uma coisa que me tocou muito, essa coisa de projetos sociais, coisas que eu gostaria de fazer quando eu estava trabalhando e eu não tinha o tempo. E hoje eu vejo que, bom, tem um monte de gente que é executivo de empresa, tem projeto social, dá aula, quer dizer, não é uma coisa que só quando você faz o sabático você consegue. Para mim, era uma coisa que eu precisava parar e dar uma reorganizada internamente para seguir. Que eu acho que agora eu estou nesse momento do seguir, né? Dei uma reorganizada, agora eu estou me encaminhando para outros projetos, né? Sabe qual é o meu divisor de águas, assim, do alto da minha autoridade de nunca ter tirado um período sabático, tá? O que eu fiz foi morar fora 5 anos. Fui como estagiário, fui contratado e permaneci nos Estados Unidos em 2 empresas diferentes ao longo de 5 anos. Mas a impressão que eu tenho é de que o divisor de águas é qual o objetivo principal desse afastamento. Se o objetivo principal for verdadeiramente o autoconhecimento, então eu chamo de período sabático. Mas se você está indo para fazer uma grana,
para aprender a trabalhar, sabe? Para ficar longe da sua família, ou por qualquer outro motivo correlato que não tenha essa centralidade do autoconhecimento, só a minha impressão, assim, de novo, ainda que eu não tenha passado pela experiência. A impressão que eu tenho é de que a gente pode chamar de outra coisa, a gente pode chamar de intercâmbio, a gente pode chamar de estágio no exterior, a gente pode chamar de alguma... Mas não de período sabático. Não sei se eu estou muito distante da realidade, Asa. O que você acha? Eu acho que é aquilo que eu te falei, né? Eu acho que as pessoas chamam de sabático muito buscando, vou te falar assim, honestamente, eu acho que quando você fala o sabático, as pessoas respeitam mais, sabe? Tipo assim, você fala, não, eu vou fazer um mochilão. Aí as pessoas falam, nossa, mas endoidou, vai fazer mochilão e tal. Aí se eu falo, vou fazer um sabático e faço um mochilão, as pessoas vão falar, pô, tá no sabático. Então o mochilão... isso, né? Esse negócio dos rótulos. Então, eu até... Assim, o sabático em si, ele fala muito sobre um período de descanso, né, dos judeus e tal, e antes disso, de um período sem colheita, né, que é um período mesmo de pausa. E eu desafiei um pouco esse conceito, com toda a minha humildade, porque eu acho que o sabático, quando você usa para fazer descobertas, ele tem muita colheita, ele tem muito aprendizado, né? E isso, trazendo para o paralelo que a gente está vivendo agora, professor, eu acho que toda oportunidade que a gente tem de aprender, a gente precisa pegar, né? A gente precisa aproveitar. Então, toda vez que acontece, quando acontecem coisas boas, a gente às vezes está muito distraído comemorando a conquista e tal, e talvez não seja muito conectado com o aprendizado naquele momento, né? Talvez seja mais a parte da recompensa. Quando a gente passa por momentos mais difíceis, de dor, de perda de emprego, de perda de pessoas, o momento que a gente está passando agora, que é uma coisa nunca antes vista, né? A gente precisa aprender alguma coisa com isso, né? Então, eu acho que o sabático, ele te dá, de novo, é a minha experiência, né? Se alguém quer tirar um sabático e ficar vendo séries o dia inteiro, a pessoa está nesse direito, cada um tem a sua vida, sem julgamentos, mas eu acho que quando você aproveita para o aprendizado, para você colocar, para você mudar, né? Muita coisa que eu tinha crenças e concepções e que até assim me levaram a tomar certas decisões no passado, hoje eu mudei de opinião. Eu repenso. Eu falo, pô, se eu tivesse essa informação, eu acho que talvez eu não tivesse feito aquilo. Pô, hoje, tendo mais empatia com esse tipo de situação, talvez lá, quando eu tinha a caneta, talvez... assim, eu acho que é um processo de evolução. Se a gente ficar muito fechado com aquilo que a gente acredita e nunca mudar, essas coisas, elas passam em vão, né? E eu acho que o que a gente está tendo que fazer hoje, por exemplo, é reaprender muita coisa. Então, é um momento muito complexo, é um momento triste, né? No sentido que você para pensar, uma coisa muito louca. Mas o que a gente pode aprender? Né? Assim, eu falo do lado positivo e tenho também, eu recebo muita crítica nesse sentido, de tentar olhar sempre o lado positivo, mas é que eu acho que ficar choramingando muito a parte negativa, fica às vezes, passa muito tempo nesse momento do luto e não sai, porque é preciso uma atitude, né? Não só essa questão da gente ficar, pô, a vida aos céus e tal. Então, eu gosto muito as coisas me impactam, coisas negativas me impactam, mas eu fico sempre pensando como que a gente sai dessa, né? E eu acho que hoje, de novo, cada um na sua rotina, né? Eu moro sozinha, não tenho filhos. Então, a minha rotina hoje, apesar de eu já estar... Eu digo que o sabático me preparou muito para esse momento de hoje. Porque esse momento de você estar sozinha, né? É um momento diferente. Tem gente que fala, pô, eu tô aqui na minha casa com 3 filhos, marido, sogra, pelo amor de Deus, o que eu mais queria era estar sozinho. E eu, às vezes, penso, pô, talvez o que eu quisesse seria ter mais umas 2 pessoas aqui fazer uma bagunça, mas não por tanto tempo e tal. Então, eu acho que cada um tem a sua realidade, né? E o que eu gostaria muito de compartilhar é como que a gente aprende com essas coisas. Então, a gente tem conhecido mais a si próprio, eu, no meu caso, estou 100% sozinha, e a gente tem conhecido muito aos outros, né? Eu passei a conhecer mais pessoas do meu condomínio pelos grupos do WhatsApp, pelas coisas que a gente tem se ajudado, do que eu conhecia antes, que eu poderia tocar aqui no vizinho e bater um papo com ela.
As pessoas estão conhecendo melhor os seus filhos, o cônjuge, né? Tá saindo briga? Tá saindo briga. Tá tendo confusão? Tá tendo confusão. É claro, a convivência, ela gera muito atrito. Mas o que a gente pode pegar disso? Né? O que a gente pode realmente aprender para quando a gente puder sair e a gente puder voltar ao normal, que eu acho que esse normal vai mudar para outras coisas, o que a gente pode tirar de proveito disso? Né? Eu acho que o autoconhecimento e você tirar o pé daquilo que é piloto automático, né? Uma das coisas que eu descobri no sabático é que eu fazia muita coisa no piloto automático. Ah, isso tem que fazer, isso é assim, isso é assim. Não, mas não é assim. Ou se for, tá bom, então eu entendi, vi como era e vou continuar fazendo. Outras coisas eu não vou fazer mais. Outras coisas, né? Então, eu acho que quando a gente passa a prestar atenção nas coisas ao nosso redor, a gente aprende. E aí, às vezes é dolorido, às vezes é gratificante. Eu acho que depende, né, do que a gente está vivendo em cada momento. Olha o que vira a folha. É um negócio impressionante. Eu estou tendo o privilégio, o prazer de conversar com a Adriana Parratti. Tome nota, mas não nota mental. Anota num pedaço de papel aí. Tenha dignidade, levante, puxe um pedaço de papel. Tome nota desse Instagram, você vai querer seguir. Aliás, não só esse. Esse aqui também, @Sabatic, com 2 Bs, assim, chiquérrimo. Parece nome de boutique, de loja de roupas, assim, em que eu jamais entraria, porque eu não teria dinheiro para comprar. Né? E aí, aqui também, ó, o professor Gustavo Reis, vocês podem seguir, vai ser uma honra desfrutar da sua companhia. Algumas presenças ilustres aqui, que eu faço questão de destacar. Em primeiro lugar, 98% do nosso público tem o sobrenome Farhat. Eu não sei porquê, tá? Mas é a Gi Farhat, é Rodrigo Farhat, não para de rolar Farhat aqui. É uma coisa muito impressionante. Família numerosa, né? Imagino eu. E amorosa, né? Incentivadora. A gente tem um grupo e que está cada vez mais rico agora, depois dessa quarentena. A gente tem se comunicado muito, né? São muitos primos, muitos tios e então, a turma está em peso, eu estou vendo aí, queria agradecer. Que barato, que barato. Quero registrar também a presença ilustre da Dani Scapim, lá do outro lado do Atlântico, em Lisboa, quarentenada, assim como nós, e está conectada com a gente, a querida da Dani, né? Sempre importante registrar. Um beijão para a Dani. Eu estava rindo aqui, até peço desculpas às pessoas, eu não estou rindo do que a Adri está falando, em hipótese alguma, tá, gente? Mas é que eu não consigo me conter. As minhas respostas emocionais são assim, eu começo a pensar nas coisas que a Adri está dizendo. Por exemplo, ela diz assim, eu moro sozinha, não tenho filhos e tudo mais, né? Adri, a verdade é uma só, é impossível estar preparado para a chegada de um filho nas nossas vidas. É absolutamente isso, tá? As pessoas não conseguem conceber isso. Eu digo sempre, é uma experiência sem substituição. Que me perdoem as pessoas que dizem que, né, eu pesei A mais B, calculei a média, cheguei à conclusão de que eu não queria ter filhos. Cara, é uma experiência que não tem substituição. Toda vez que alguém diz que é pai de pet, isso me dá uma dor emocional, assim, de cara, não é pai de pet, não sabe. Mas, enfim, eu faço questão de frisar, porque assim, ó, o que eu e a minha esposa estamos vivendo agora, tendo que gerenciar as nossas vidas, os nossos trabalhos, e a Marina integralmente, sem qualquer tipo de ajuda, é uma coisa assim que a gente... eu não vou nem entrar nessa, porque vai virar a live do chororô do professor Gustavo Reis. Mas é um chororô muito importante. É um chororô feliz, satisfeito, é um chororô, né, de plenitude emocional. Isso é muito... Toda vez que eu dou banho nela, eu digo, meu Deus, eu não estou vivendo. De um desespero temporário. Em segundo lugar, eu estava rindo quando você estava falando sobre a questão do dia do desligamento, né, do dia de desligamento ou de anúncio do desligamento. E pensando como a gente constrói coisas na cabeça, né? A gente fica pensando naqueles filmes de comédia, de escritório, de Hollywood, em que a pessoa lá pelas tantas está no meio de mais uma reunião assim, chega um momento em que ela simplesmente só anuncia, olhando para cima, eu vou embora, eu não aguento mais, acabou para mim. E ela sai, né? Levanta e vai embora, tipo, como, né? E sempre tem alguma motivação negativa, sempre tem alguma coisa do tipo, eu vou embora porque eu não aguento mais vocês. Eu não quero mais ser colega de trabalho de vocês. Chefe, eu odeio você faz muitos anos. Eu quero ir embora. E não precisa sempre ser assim, né? Eu acho que esse depoimento é maravilhoso nesse aspecto. Você pode um dia levantar e sair quando está tudo bem.
Né? E as pessoas têm que entender isso como uma decisão legítima e consequência de um processo de amadurecimento que pode ter acontecido ao longo de muito tempo e envolvido muita reflexão. E a outra coisa que eu faço questão de propor, Ari, teste AB. Na estatística a gente usa muito, né? Teste AB. A gente, né, vai escrever um e-mail, manda metade dos e-mails com um título, manda metade dos e-mails com outro título e vê qual promoveu mais aberturas e mais cliques e tudo mais. Eu acho que isso aqui do sabático versus o mochilão merecia um teste AB. A mesma foto, Adri de mochilão, paisagem, montanhas da Tailândia, entendeu? E aí na legenda, hashtag sabático. E a outra, metade, na legenda, hashtag mochilão. Só para ver como as pessoas vão reagir, cara. Tem que fazer mesmo, porque eu acho que vai dar diferente. Isso ia ser maravilhoso. Vai dizer, as pessoas lendo mochilão, dizem, como assim, Adri, mochilão? Tá louca? As pessoas lendo sabático, ai, que inveja, é uma maravilhosa, que espetáculo, né? Mulher corajosa. Vai dizer, a gente fica imaginando, né? É verdade. As respostas que as pessoas vão dar diante dessas duas instâncias. Perguntas e mais perguntas, tá? Não sei se a gente deve ser breve ou não, porque afinal de contas a live recomeçou e a gente tem o tempo que a gente quiser. Então tá tudo certo, tá? Pela expertise em gestão de pessoas, o que podemos aprender com a quarentena? Eu quero dizer primeiro que eu sou formada em administração, não sou psicóloga. Então, eu sempre me apoiei muito nas psicólogas e nos psicólogos que trabalharam comigo. A gente fazia um time muito bom, porque eu ia para um lado mais, assim, objetivo, e eles e elas para um lado mais subjetivo, e a gente achava o meio do caminho para seguir em frente. E eu brinco que os psicólogos e as psicólogas que trabalhavam comigo aprenderam Excel, e eu fui para um lado mais soft, digamos assim, sair das planilhas, né? Então, eu acho que tem muita coisa, do ponto de vista de gestão de gente, que dá para a gente tirar na quarentena. Se eu puder colocar duas, eu acho que tem uma questão relacionada à liderança. Então, é nesse momento que a gente vai testar bons líderes, né? Tanto como empresa, quanto como a própria equipe subordinada. Né? Então, eu converso com várias pessoas que estão, né, em momentos diferentes fazendo a quarentena, e você vê como que o chefe ou a própria empresa está entendendo algumas coisas. Então, a dinâmica muda quando você tem filhos. Né? O que eu mais vejo fazendo alguns video calls é a criançada sentada no colo da mãe, geralmente da mãe. Né? Porque, e a gente já aprendeu, então a gente começa falando, ai, fulano, como também fala com a mãe, fala com as crianças primeiro para depois começar a história. Isso é um negócio que antes não era uma coisa, se você tivesse que ficar um dia em casa e fizesse um call com seu gestor com a criança no colo, não era uma coisa normal, se eu puder dizer o mínimo, né? Não era uma coisa normal, você ia trancar a criança do lado, deixar com um chocolate imenso para a criança não te atrapalhar na frente da TV e tal. Então, assim, né, eu acho que hoje mudou. Por dois motivos. O motivo de que é uma coisa muito mais permanente do que um dia só. Então, as famílias estão tendo que se readaptar e as empresas estão tendo que entender. Então, acho que a liderança vai se mostrar eficiente, boa, efetiva nesse sentido. Então, quando a gente fala que a nossa empresa faz gestão por projetos, por entregas. Então, se eu fizer um bom trabalho durante meio período, eu preciso ficar na frente do computador no outro período? Ou só quando você me ligar, a gente pode bater um papo? Né? Mas veja bem, você precisa ficar até da tarde, mas eu já te entreguei. É ou não é gestão por entrega? As empresas estão se adaptando a isso. É importante a gente ver, por isso que eu falei um pouco de como que a gente vai sair dessa. Né? Eu acho que se a gente puder aprender, os líderes puderem aprender a ter confiança, né, nas suas equipes, eu acho que isso vai passar para um outro patamar quando a gente sair. Então, a questão da liderança é uma. E a questão da produtividade, porque, de novo, eu estou falando de um lugar, de uma pessoa que não tem filhos, mas eu também conheço pessoas que têm filhos e estão se organizando para ficar menos tempo trabalhando, mas mais focados. Então, a gente está vendo pais e mães que estão se revezando.
né? Então, por exemplo, ao invés de eu ficar 8 horas trabalhando, eu tô 4 horas focado, porque o meu filho ou meus filhos estão com o meu marido ou com a minha esposa. E aí depois eu troco. Então, a minha esposa ou meu marido ficam essa outra metade do tempo. Então, você vai diminuir o período e vai ter uma intensidade maior, uma produtividade até mais alta, porque você sai da empresa, querendo ou não, tem café, tem o momento do almoço que você às vezes acaba ficando mais tempo, tem alguém para na sua mesa e discute futebol. Eu não estou dizendo que isso é uma coisa ruim, isso é uma coisa que a gente sente falta da interação com as pessoas, mas em termos de trabalho, de produtividade, de entrega, tem algumas pessoas que podem se readaptar com menos horas e mais entregas. É claro, você fala, então se a pessoa trabalha menos horas, tem que ganhar menos, aí é outro assunto. Mas o ponto é, eu acho que nesse momento a gente está vendo que bons líderes vão se sobressair, assim como líderes não tão bons também vão se sobressair, porque vai ter uma função, uma exposição maior. E como que é a tua produtividade? Então, você mesmo analisar a tua produtividade e aí na conversa com as equipes ver o que vai funcionar melhor para um ou para outro. Então, eu acho que do ponto de vista de RH, tem muita coisa. Aí tem a questão pessoal. Então, a gente está falando de muito transtorno de ansiedade, muita questão de autoconfiança, muita coisa. Então, não, eu tenho que mostrar que eu tô aqui, porque isso aqui, mas calma, você já entregou, a pessoa tá lendo, ela vai te responder, você não precisa ficar lá na frente e tal, né? Tem até um robozinho, um meme com um robozinho no ventilador que fica mexendo o mouse para aparecer lá no lugar que você tá ativo, né? Então, assim, não é produtivo para você, não é produtivo para a empresa, enfim. Então, eu acho que desse ponto de vista, o que está sendo um grande desafio para os RHs é como cuidar da saúde mental das pessoas, porque um nível de ansiedade muito alto, um nível de cobrança muito alto. Se eu puder fazer um paralelo com uma das coisas que eu queria falar aqui sobre aprendizados do sabático com a quarentena, tem a ver com a exposição a conteúdo. Então, quando a gente fala de ansiedade, de sanidade mental, a gente fala muito do conteúdo que a gente está sendo exposto. Então, a gente tem 25 livros que podem ser lidos, todas as empresas de treinamento estão abrindo seus treinamentos gratuitamente, todos os professores de yoga, personais e meditação estão sendo feitas ao mesmo tempo. Você tem 25 lives, né, de pessoas que às vezes só entram lá para falar oi, tomar café da manhã junto com o público. Então, assim, tem muita coisa acontecendo e se eu puder, quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa super organizada, muito pelo contrário. Mas uma coisa que eu descobri no sabático e que eu estou usando para agora e que eu tento fazer e ajudar as pessoas que estão ao meu redor é que a gente faça escolhas. Então, mas tem 25 livros que eu preciso ler, mas escolhe um livro. Guarda os outros 24 e lê esse livro. Mas e se o outro for melhor? Você só vai saber quando você começar a ler o outro. Mas se você começar a ler o outro, você não vai ler esse. Então, tem essa questão das escolhas, né? Eu acho que isso vai ajudar muito as pessoas. Mas tem todos os conteúdos abertos e tal. Mas o que você gostaria de estudar? Eu quero estudar aqui um conteúdo sobre comunicação. Então, foca. Mas tem o outro de gestão, o outro de... Tudo bem, mas pega esse. Quando você acabar, parece uma coisa muito óbvia, uma coisa, nossa, Adriana, mas eu vou te falar que paralisa a gente, essa quantidade de conteúdo que a gente vem tendo exposição. Então, eu acho que isso trazendo para o paralelo profissional, de novo, metas do que você tem que fazer naquele dia. Você pode, em casa, a gente vai almoçar em 10 minutos, a gente vai atender uma ligação ou responder um WhatsApp às 10 horas da noite. Se eu acordar às 6, eu vou começar a trabalhar às 6, então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? As empresas estão tendo esse cuidado, Gustavo, de colocar algumas regras. Até empresas que não tinham regras, que eram bem flexíveis, agora os RHs estão achando que precisam colocar, justamente porque eles não têm como falar com todo mundo, eles não têm. Então, tem alguns fóruns e tem essa questão, gente, olha, depois das 18h30, não tem mais troca de e-mail. Olha, para começar a trabalhar, eu queria que você começasse, faz primeiro as suas coisas, até ensinando um pouco, sabe, como fazer a gestão do tempo e tal, porque todo mundo está aprendendo. A gente não tem uma população de empresas que incentivava o home office, né? Então, fiz uma resposta bem longa, mas assim, colocando aqui um item que eu acho que é o que mais pega. Vou te falar que é o que mais pegou para mim no sabático, era não me paralisar, porque eu tinha todo o tempo do mundo. Eu podia fazer o que eu quisesse.
E eu passei 2 semanas sem fazer absolutamente nada, porque eu ficava organizando as coisas antes de começar e basicamente não começava. Então eu fiquei 2 semanas sem fazer nada. E eu acho que muito disso aconteceu nessa viradinha de chave agora, né? Os primeiros dias foram caóticos. Eu acompanhei, por exemplo, a minha irmã, que tem 2 filhos pequenos, e o marido, os 4 estão trabalhando de casa e tal. E assim, é um negócio que sexta-feira as crianças estão na escola o dia inteiro e segunda-feira passam a ficar 24 horas em casa, é um baque, né? E como que você faz essas coisas se organizarem? Quem é mãe, brinca, minhas amigas que são mães brincam comigo, falam, não, mas desculpa, eu não entendi nesse negócio de ler livro na quarentena, porque não tem, né? Na organização não tem. Agora, não dá para fazer tudo, né? É importante nesse momento que a gente tenha um tempo para a gente. Ah, mas é impossível, eu tenho 5 filhos. Tem que ter um tempo, né? Tem que explicar, tem que fazer esse rodízio, por exemplo, que você comentou que faz, e vários outros casais que eu conheço estão fazendo. Então, é um momento que é uma nova rotina que os filhos também vão aprender a respeitar. Porque pensa que eles também não sabem como fazer, né? Então, às vezes, você dá uma bronca, ou dá uma TV, ou dá um não sei o quê. Para eles também é novo, né? E a gente sabe que criança também vai abusando, né? Então a gente também precisa colocar essas regras, passar para eles para que a gente consiga seguir. Então, é isso. Antes da live começar, eu e a Adri estávamos conversando, até para esclarecer para as pessoas, eu estou nesse momento no meu espaço de trabalho, eu trabalho num estúdio, que é, na verdade, um dormitório do apartamento em que eu vivia enquanto solteiro, aqui em Porto Alegre, adaptado. Então, eu sempre brinco que no Waze isso aqui era o meu endereço casa e virou meu endereço trabalho, né? Fiz um switch aí, especialmente depois que a Marina nasceu. Então, a Marina não vai invadir pelo simples fato de que ela não está aqui, né? O que não significa que ela não esteja comigo o tempo todo, né? Como dá para perceber nessa foto que foi tirada enquanto ela assistia a uma TVzinha hoje de manhã, porque a gente está liberando a TV meia hora por dia, afinal de contas ela também está, né, confinada como eu, por mais que a gente saiba que, né, a gente tem que evitar e tudo mais. Mas é tanta regra também que se a gente seguir todas, né? Especialmente nós que somos da geração bolacha recheada de morango e sobrevivemos àquilo, né? Então a gente não pode, acaba não conseguindo fazer tudo que, né, as regras apregoam por aí, né? Então o que está acontecendo no meu caso? Só para as pessoas até encontrarem, de certa forma, respaldo e, de certa forma, também aumentarem a tolerância em relação a si próprias, que eu acho que é muito importante, flexibilidade e tolerância nesse momento. Eu, que normalmente vinha para o estúdio por volta de 9h30, 10 da manhã, quando eu chego cedo agora aqui, eu chego às 14. Eu chego às 2 horas da tarde, quando eu chego cedo. Tá? E aí eu trabalho aqui e normalmente a minha primeira live eu faço atualmente, no mínimo uma, normalmente 2, às vezes 3 lives todo dia. Uma de matemática, uma como professor Gustavo Reis, e uma para experiência, ou para Unicinos, ou para mais alguém. Né? E longe de mim reclamar disso, pelo contrário. Quanto mais lives eu estiver fazendo, melhor. Né? Mas, contando esse tempo de live, eu estou com, no máximo, 3 horas aqui no estúdio. Assim, produtivas, horas sólidas de trabalho, né? Porque imediatamente depois que termina a última live, eu levanto acampamento e vou para casa para chegar lá antes da Marina dormir, né? Faz todo sentido, poder interagir, poder brincar um pouquinho com ela e tal, né? O que, aliás, é fisicamente extenuante, né? Andar de 4 no tatame, então, essas coisas, né? Que todo pai ativo, participativo, se orgulha de fazer, né? E tem muita vontade de fazer. Então, soluções. A primeira delas, equilibrar as tarefas em casa, né? Tipo, olha, cozinha é minha e Marina sempre que for necessário, né? Sabe? Tipo, quando eu não, né, enfim, não estiver envolvido em coisas da cozinha, quando eu não estiver indo no supermercado, que sou eu quem faz, tudo bem estabelecido, tudo, né, bem delineado para que a gente possa incorporar essa nova rotina o mais rápido possível. A segunda coisa, semana passada, 2 vezes, depois que a Marina dormiu, eu jantei com a Andréia, com a Morena, minha esposa, e voltei para cá. Inventei um turno novo de trabalho, que vai das 11 da noite até as 2h30, 3 horas da manhã. E que eu aguento fazer, assim, fisicamente, né? Porque, claro, vou dormir menos horas nessas circunstâncias, mas que eu aguento fazer 2, talvez 3 vezes por semana. E eu sei que é temporário. Então, enfim, as pessoas têm que ter essa consciência de que, número 1, elas não vão ter as mesmas horas sólidas e densas que elas tinham quando elas estavam trabalhando nos seus espaços de trabalho.
Número 2, elas têm que ter consciência de que é temporário. E número 3, elas têm que ter flexibilidade em relação não só à própria performance, mas também em relação a dos outros, né? A todo mundo no mesmo barco. Então, acho que essa tua fala é fundamental nesse sentido, para que as pessoas desenvolvam esse aspecto. Essa habilidade específica relacionada, aliás, à sua inteligência emocional, de serem mais tolerantes e mais flexíveis em relação à performance, não só delas, mas também das pessoas com quem elas colaboram. A gente tem que fazer aquilo que pode, né? Eu acho que tem muita... Eu andei lendo muita coisa em conversas também com pessoas que estão no RH e a gente tem conversado bastante. E assim, todo mundo quer ter uma fórmula, né? Essa é a fórmula. Pô, mas assim, eu mesma, que sou eu sozinha e estou aqui sozinha há algum tempo, já mudei a fórmula tantas vezes. Quer dizer, para mim mesma, que sou a mesma pessoa, já mudei. Então, óbvio que a fórmula que funciona para mim não vai funcionar para minha irmã, por exemplo, que tem filhos, mais o marido dela, os 4 em casa. Então, o que eu acho a gente tem que compartilhar aquilo que funciona, mas sabendo que cada um vai fazer a sua própria rotina, né? Eu acho que é importante a rotina para a gente não perder. Eu sou a rainha do post-it, a minha casa é inteira cheia de post-it, porque eu gosto de organizar as coisas visualmente. Então, eu fiz um esquema em que eu coloco algumas tarefas que eu tenho que fazer no dia e eu sempre tenho listas, né? A gente tem lista, você vai dormir, você faz uma lista, você acorda, você lembra do negócio, então você tem listas que nunca vão terminar. E aí o que eu brinco é que eu tenho que fazer a cada 2 dias uma coisa só dessa lista. Então, tirando outras coisas que eu comecei a fazer, por exemplo, minha mãe, se estiver vendo, vai rir, e quem me conhece vai rir muito, que é cozinhar. É uma coisa que para mim demanda muito tempo, que eu não sei fazer, eu não sei por onde começar. Para mim é uma competência que eu estou desenvolvendo agora, aos 37, quase 38 anos. Então, para mim, demora, né? Então, eu coloquei algumas coisas que eu tenho que fazer, e cozinhar está dentro delas todos os dias, mas eu coloco uma coisinha da minha lista. Então, se eu tenho uma lista, por exemplo, nessa lista tem uma questão do imposto de renda, por exemplo. Eu não vou ficar um dia inteiro fazendo imposto de renda, mas nesses 2 dias eu tenho algumas coisas dessa lista que eu vou fazer. Aí depois eu tenho uma outra questão relacionada a um projeto. Então, até 2 dias eu tenho que fazer o almoço, tenho que fazer não sei o que lá, e pego uma coisa desse projeto para fazer. Eu sei que, por eu estar no sabático, a minha carga de trabalho é menor do que uma pessoa que está trabalhando numa empresa ativamente. Entendo as diferenças, mas o meu ponto aqui é só como a gente faz caber na nossa rotina sem se cobrar tanto. Quer dizer, a minha rotina é essa, eu vou fazer dessa forma, e aí você fica feliz com aquilo que você está fazendo. Olha para o lado, tem alguém que está tomando sol o dia inteiro, lendo livro, pô, que legal para essa pessoa, mas talvez essa pessoa também esteja frustrada, porque na verdade está lendo livro, mas queria estar lendo outro livro. Então, cada um tem uma realidade diferente, né? E eu acho que essa quantidade de informação a que a gente está sendo exposto está criando muito mais essa pressão. E essa pressão dentro de um lugar que você não pode sair, vira um negócio quase que sufocante. Então, eu acho que a gente deveria, eu concordo 100% com você, deveria se perdoar por algumas coisas e colocar como meta aquilo que é factível, né? Metas absurdas só vão causar mais ansiedade, mais frustração e infelicidade, o que eu acho que é muito ruim num ambiente que está tão cheio de gente agora, né? As pessoas tem gente que está sozinha, mas tem gente que está passando tempo com a sua família. E aí, trazer aquilo para aquele ambiente talvez não seja tão legal. Talvez seja melhor usar o que é mais interessante e levar as coisas com mais bom humor, né? Rir de algumas coisas que antes talvez, né? Está sendo tudo certinho, de repente sai uma coisa do script, mas a gente dá risada disso, né? Então, eu acho que tentar o máximo de leveza vai fazer bem. A Fábio Linhares já comenta aqui, faço 50% da minha e já estou feliz. Parei de cobrar 100%. E que coisa boa, né? Tomara que esse benefício seja permanente, né? Que as pessoas possam, de fato, proteger a própria saúde mental e não exigir tanto delas mesmas, né? Eu acho que isso já vai ser mais um ponto positivo disso tudo que caiu no nosso colo de maneira inédita na história da humanidade, né? E que está fazendo com que as pessoas tenham toda essa variedade imensa de respostas emocionais aí a algo que pegou virtualmente a todo mundo de surpresa, né? Eu dei vários prints aqui, na verdade, porque já são 19 horas e 53 minutos, acredite se quiser.
Assim disse o profeta. Tá? Eu dei vários prints aqui nas perguntas, tá? E eu vou fazer questão de mandar para você as perguntas. Deixa eu até dar print que chegou mais uma aqui agora. Eu estou dando print nas perguntas para mandar para você depois entrar em contato com as pessoas no Instagram para responder. Tá? Eu só estou fazendo isso para que a gente, enfim, né, não estenda por mais 2 horas. Talvez o YouTube nos proíba de fazer o upload. Né? Não vai proibir, na verdade. Tá? Mas só porque eu sei que, claro, as pessoas também têm os seus compromissos aí, por mais que, de novo, o feedback instantâneo na forma dos comentários seja absolutamente positivo. Aproveitando, eu estou conversando com a Adri Farhat, que está no Instagram como Adriana Farhat. Faça um favor para você mesmo e siga a Adri no Instagram para saber mais sobre o sabático. Está aqui, @sabatique. E quem está tendo a honra de conduzir sou eu, professor Gustavo Reis, vulgarmente conhecido como o pai da Marina, Adri. Olha só como as coisas mudam, né? Vou te contar. Adri, queria te agradecer demais pelo teu tempo. Eu sei que as pessoas vão ter muitas dúvidas. Eu sei que, assim como as nossas listas, minhas e tuas, a gente não vai conseguir esgotar todas as perguntas, tá? Mas eu quero demais, né, em meu nome, em nome da experiência, eu sei que vale também te agradecer pelo tempo, tá? E por essa aula maravilhosa, tá? E dizer que o espaço está aberto sempre, tá? Eu estou até pensando nos meus botões aqui, que eu vou te chamar no WhatsApp para a gente bater um papo uma hora dessas aí, quando eu tiver com uma folguinha do estúdio. Vou fazer um café e vou abrir no meu dia o Momento Adri Farhat. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, eu adorei esse bate-papo. Queria agradecer a turma da experiência. Para mim foi muito, muito legal. É aquele, assim, acho que quanto mais a gente compartilha, mais a gente aprende mesmo. Então, para mim, queria agradecer todo mundo que veio, todas as perguntas e vamos marcar uma próxima. Maravilha, mas tenho certeza que vai acontecer. Aqui já vamos no grupo, aqui mexer os pauzinhos para as coisas acontecerem. De novo, Fabrício, sou eu, tá? Sou eu para conversar com a Adri, tá? Sou eu. Eu sempre faço questão de frisar, e friso isso ao vivo, muito importante, tá? Porque essas coisas não tem nada que ficar fazendo rodízio, não. Fabiano Ramos e Adri Farhat, ó, só eu, tá, Fabrício? Beijo, Adri, obrigado. Muito obrigada. Essa foi a Adri Farhat nos emprestando o seu brilho em quase 2 horas de live dividida em 2 segmentos. Olha, eu honestamente espero que vocês tenham se divertido, tenham se inspirado, tenham aprendido tanto quanto eu. Eu aprendi horrores. Eu fico realmente muito feliz por estar envolvido nesse ciclo de lives da experiência. Alguns recados para vocês. Não saiam correndo. Tenho só mais alguns recados antes da gente encerrar. Prometo que serei breve. Todas as lives anteriores estão no canal da Inexperiência no YouTube, tá bom? É só procurar Inexperiência, exatamente como o nome desse perfil. Você vai encontrar todas essas lives. Se algum de vocês estiver precisando de ajuda para migrar conteúdos do presencial para o digital, para a sua palestra, para a sua reunião, para o seu evento corporativo, para o seu seminário, para o seu workshop, conte com a Inexperiência, mande direct, mande e-mail, visite o site inexperiência.com.br, que a Inexperiência vai fazer acontecer. Agenda de lives. Vocês estão prontos? Vocês estão prontas? Agenda de lives ainda para essa semana, amanhã, terça-feira, dia 31. Giovanni Decker, que é o cabeça da New Balance no Brasil, vai conversar, adivinha com quem? Comigo, professor Gustavo Reis, sobre o impacto na indústria e os novos comportamentos de compra em tempos de pandemia e principalmente no pós-pandemia, tá? Fica a dica, vocês vão gostar, tenho certeza, de ouvir o que o Giovanni tem a dizer. Na quarta-feira, Virna Dias, medalhista olímpica, a nossa estrela do vôlei, que adora mandar um beijo do tamanho dela, e olha, é grande, vai por mim, conheço pessoalmente, é grande, vai conversar com o impagável Bruno Romano na live de quarta, todas as 18 horas, tá? Para falar sobre resiliência e trabalho em equipe, mais do que nunca, trabalho em equipe em tempos de pandemia, em tempos de trabalho remoto, em tempos de home office, é algo que tem que ser muito bem costurado para dar certo. E na quinta-feira, mais uma vez, professor Gustavo Reis, este que vos fala,
vou ter a honra de conversar com o Carlos Cruz, uma autoridade na área de vendas e de negociação. Como vender, continuar vendendo, muito importante, durante a pandemia. Como negociar durante a crise, em um tempo em que as pessoas estão todas impactadas e tendo respostas emocionais muito intensas. Então, terça, quarta e quinta, sempre às 18 horas, coloque na agenda. E não esqueça, siga @Sabatic, para saber tudo sobre, não esquece do underline, tá? Toma nota, escreve no papel, senão vai esquecer. Sabatic. Para saber tudo sobre o período sabático da ADRI, siga a Adriana Farhati, para saber tudo sobre a ADRI, incluindo período sabático. E vai ser uma honra se você me seguir, @professor Gustavo Reis. Essa foi mais uma edição das lives diárias, ou quase, da Inexperiência, sobre temas correlatos, sobre temas relacionados a essa maluquice que estamos todos vivendo. Mais uma vez, espero que vocês tenham se divertido, que vocês tenham curtido, que vocês tenham aprendido, tanto quanto eu. Se isso aconteceu, eu tenho certeza de que foi mais uma experiência super positiva. Um beijo para todo mundo, nos vemos na próxima.